licenciamento da ocupação do centro, né, não só o centro de Vitória, mas outras regiões, o PDU de Vitória, ele implementa o parcelamento, construção e ocupação obrigatória de áreas que estejam vazias. Só que essas áreas, elas ainda não estão, não sei, me corrige, Ronaldo, de novo se eu estiver errado, porque eu não encontrei uma legislação, não existe um mapeamento de que edificações são essas para esse um instrumento. O que é isso? A prefeitura pode virar para o dono do imóvel, mandar uma carta para ele e falar assim, olha, você tem um prazo para você ocupar esse imóvel vazio, ou você tem um prazo para construir nesse terreno que está vazio. Só que para a prefeitura fazer isso tem que existir um mapeamento, e esse mapeamento tem que estar registrado inclusive em cartório, tem uma série de procedimentos legais que precisam ser tomados. Então, embora o PDU fale que pode usar, ele não está escrito de forma clara, porque não tem esse mapeamento. Né? Mas o mapeamento é obrigatório, então? É obrigatório. Você sabe quais são os imóveis que você vai notificar para que ele seja ocupado ou construído. A gente fez a campanha da função social da propriedade e fez de outra maneira. A gente está denunciando os imóveis que estão mais de... A partir da denúncia, que a gente vai encaminhar para a prefeitura, através da Defensoria Pública, que é junto com a Amacentro, está encaminhando, é a outra forma que a gente está vendo, né? A iniciativa da sociedade. Isso aí, porque é uma medida muito antipática, gente. Então, assim, são brigas que às vezes a prefeitura não vai comprar, e eu acho que são outras instituições que precisam exatamente assim, né? Seja a sociedade civil organizada, tem que encontrar um outro meio de participação, que é legítimo, né? Essa ocupação dos espaços vazios, até pela função social da propriedade, né? Então, tem que existir. Né? E aí, o que seriam essas construções passíveis desse instrumento? São as áreas que são os imóveis não utilizados, ou seja, aqueles que estão em ruínas, que ofereçam risco à salubridade e à segurança da população. Então, se tiver um imóvel vazio, que está acontecendo violência naquele imóvel, né? Ou que a pessoa que tem proliferação de doenças ali, sei lá, né? A pessoa está jogando lixo, esses imóveis geralmente são prioridade porque eles estão trazendo um incômodo social. Né? Então, esse registro é importante. Se vocês estiverem vendo situações, registra, fotografa, faz esse catálogo, porque é por aí que você consegue justificar a implantação do instrumento. Então, áreas que tenham sido embargadas ou abandonadas na sua construção e obras paralisadas por 3 anos ou mais, né, de projetos que tenham sido regularmente aprovados. Então, outra forma de caracterizar a sua utilização são imóveis que estão construídos, mas que a sua ocupação ela seja inferior a 50% da área edificada. Então, se você tem um prédio que só o térreo funciona, ele se enquadra aqui, né? Ou que tenha uma ocupação muito baixa de pessoas morando, etc. O tipo de imóvel que não pode ser incluído aqui são aqueles que foram desocupados por litígio judicial. Esses precisam de mais tempo. Então, quando você tem um processo de litígio aí rodando na justiça, tem que esperar os 25 anos. Então, talvez isso aí seja um dificultador desse processo. Né? Se essa pessoa não fizer o que a prefeitura instituir, então vamos pensar na situação ideal. A prefeitura foi lá, fez o registro dos imóveis passíveis de parcelamento ou ocupação compulsória, notificou a pessoa e a pessoa não fez, não ocupou ou não construiu. Então a prefeitura ela pode implantar o que eles chamam de IPTU progressivo. A taxa de IPTU daquele imóvel vai crescendo ano a ano. Né? A pessoa vai ser notificada de novo, que o IPTU será progressivo até que ela construa ou ocupe aquele imóvel. Então, durante 5 anos, esse IPTU vai crescendo. Vitória, eu não achei o percentual máximo, mas geralmente é 15% do valor do imóvel, chega a ser o IPTU anual. E aí, se a pessoa não fizer nada ainda do IPTU progressivo, a prefeitura pode desapropriar o pagamento de título de dívida pública. Porque é isso, a prefeitura pode tomar para ela o imóvel e falar assim, olha, então eu vou te pagar o título de dívida pública o valor do imóvel menos o valor dos impostos devidos. Né? Então, isso aí também aconteceu esse ano. O vereador Roberto Martins fez uma proposição do valor e dos acréscimos conforme os anos, das alíquotas, mas botou em votação, mas não passou porque a prefeitura, alguém da prefeitura mandou um memorando dizendo que eles estão elaborando isso. Então, a gente está aguardando esse memorando. Pois é, mas é uma forma de ocupar, né? Porque você ou obriga o proprietário a ocupar, se ele não ocupar, o município ele toma
uma ação. E é interessante porque esse tipo de situação ele pode ser voltado para a habitação. Né? Eu acho que é interessante pensar que o adensamento populacional ele gera essa possibilidade de novas coisas acontecerem. Né? Tem gente, tem negócio, tem comércio, tem segurança. Né? Agora, Patrícia, assim, a gente está num contexto de administração que claramente se coloca, até a gente falar que está gravando esse negócio, de se livrar da propriedade pública. É o caso, por exemplo, do Saldanha. Você acha que nesse contexto de se livrar de patrimônio público, o que levaria a uma prefeitura a chegar às vias da desapropriação para tomar para si um imóvel que está em ruína ou que está em risco de salubridade? Pois é, tem que ter uma justificativa de uso porque para aquele espaço. Saldanha, a gente está falando de um imóvel extremamente importante para a história da cidade. Ele foi um forte, né? Enfim, tem toda a história dele aí. E está acontecendo claramente isso, estão rifando o Saldanha. Então, como que a gente pode... Eu acho até bonito pensar em desapropriação com pagamento de títulos, mas no contexto das administrações, entende? Para fazer sentido, você tem que ter um projeto para aquele edifício, tem que fazer um projeto. Aí, por exemplo, quando eu falo a questão da habitação, porque hoje a gente tem vários modelos. Você tem a ideia de propriedade, que aí vem outros programas, depois eu vou até falar de um que está acontecendo em São Paulo, que está funcionando bem. Funcionando não, na verdade está no início, mas a primeira experiência mas é bom a gente ver exemplos, eu acho importante. E outro é dar uma finalidade outra, né, dentro desse processo de pensar atividades que são coerentes naquele contexto. Agora, realmente, vai ser mais um custo. Né, manter, implantar uma atividade. A gente tem um problema muito grande com os espaços públicos, que muitos projetos são implantados e depois não tem recurso para manter. O Museu Mar, por exemplo, está lá, né, capengando, tentando respirar. Né, demitiram, né, os funcionários já, então assim, é uma coisa bastante complexa, mas é uma possibilidade para aquilo que for relevante, não é para tudo, né? Então quais são os imóveis que realmente interessam, para qual finalidade. Então, às vezes o município tem muitos imóveis alugados, que estão servindo de secretaria, de outras coisas, então tira do aluguel, coloca no imóvel, é uma possibilidade. Agora também não sei avaliar o custo, se é mais barato alugar, se é mais barato manter, né? Mas é interessante que você dá uma finalidade para o espaço que está oferecendo algum tipo de risco. Está vazio, né? Eu vou pegar o exemplo que ela deu e acrescentar mais um sobre essa questão. A própria administração tem propostas de um programa chamado Adote uma Praça, que é permitir com que alguém faça gestão privada, faça gestão, faça manutenção do espaço público e, como contrapartida, utilize o espaço público como forma de marketing, né? Botar a marca dela ali, né? Isso mesmo, vai lá, explora a imagem do ambiente público, entendeu? A privatização do espaço público mesmo, assim como venda, né? Aqui foi totalmente fracassado, né? E aí, que ofereceram para o condomínio Jusmar, a Getúlio Vargas ia receber uma proposta dessa para que o condomínio do edifício Jusmar assumisse a Praça Getúlio Vargas. Já tem historicamente uma história de que uma situação de que o Jusmar já recebeu de benefício aquele pedaço da praça de um ex-prefeito. Porque você pode perceber que o Jusmar está num pedaço da praça. É bem recente, né? Ali. Ele se deu. Se autopresenteou. E aí, quer dizer, nessa época eu trabalhava numa empresa ali de projetos de licenciamento ambiental, né, que tem ali. Aí eu perguntei pro dono da empresa se ele estava sabendo de que ali o condomínio é um consórcio de condôminos, né? Então os condôminos tinham que ter a concordância também que o condomínio está assumindo. E nem todo mundo estava sabendo. Que na verdade ia ser uma coisa por baixo, que ele tem empresas de joalherias, né? Que é a Rio Joias, essas empresas. Então estava bem claro assim, o objeto para quem
o condomínio ia beneficiar dentro dos condôminos que tem ali. Então, era uma coisa que estava muito sinistramente sendo programado para ser beneficiado quem não devia, que é a população. Pois é, então assim, tem várias possibilidades de ocupação. Agora, a questão da concessão de uso é outra, né? É uma possibilidade, porque o problema está vazio. Então, assim, às vezes você desapropria e faz a concessão de uma atividade terceira, é melhor do que estar vazio. Né? E até porque essa apropriação é muito barata, entre aspas, visto que existe uma dívida, então tem um problema não só econômico, mas social por trás desse imóvel vazio também, né? Então, ótimo. Como a Clara falou, né, a gente fez esse mutirão de demonstração e eu estive no grupo que pegou acho que o trajeto que tem maior número de casarias antigos, que é a região da Augusto Freitas, Barão de Bom Jardim, Jerônimo Monteiro até Passo Pereira. E nesse nosso grupo, nós mapeando desse espaço mais ou menos uns 25 imóveis ali. E aí, a gente estava até falando com ela aqui no início, sobre uma grande paixão por essa avenida, que é esse cartão de visita que a gente chega, que é a Jerônimo Monteiro, que hoje, infelizmente, é um cartão de visita negativo. E que é onde ainda se concentra o maior número desses espaços, desses imóveis históricos. Porém, assim, é assustador, eu tenho andado muito por essa região, né? Não só nesse dia da denunciação, é que realmente parar, olhar mesmo, assim, ver assim, que, do meu ponto de vista, é muito leigo, inclusive, olhando, eu acho que não dura mais 10 anos. Porque vai chegar um momento que, se não houver realmente, assim, uma política, um projeto, assim, de cobrar mesmo essa responsabilidade, não vai ter nem mais como restaurar. Porque ontem, por exemplo, eu passei para o lado de lá da Jerônimo Monteiro, indo para o Palácio. Já tem muito pouco canarinho ainda que se conserva. O lado de lá tem um pouco mais, mas mesmo assim está já muito destruído, já muito mexido, né? Então, assim, como a gente conseguir cobrar de fato? Porque, inclusive, assim, como a Clara falou, nós fizemos o geralzão, a gente denunciou, né? O que é cada particularidade, se é privado, se é... Isso a gente não sabe, aí cabe, né, defensoria, prefeitura, que vai se resolver isso. Mas haveria uma possibilidade da gente, sei lá, um termo de uma lei, não sei, de cobrar a prefeitura, porque a gente precisa disso. Nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas que defendemos o centro como esse território criativo, histórico, tem todo esse potencial turístico, inclusive, que é o que a gente vem trabalhando em cima dele, para pensar o centro daqui a uns anos, né, potência ainda. Não acho que esses casarios estejam ainda investindo aqui no 10 anos, pelo menos. Assim, porque vai dar muito dó. A gente está hoje aqui, né, 2019, 20. Imagina, assim, 10 anos não ter mais no chão. Cadê o centro histórico? Vai existir. E aí, todo esse trabalho que a gente vem fazendo, o que vai valer disso, né? A gente está trabalhando aí para turismo, para isso, para aquilo, mas né? Existe essa possibilidade? Existe. Até me passou uma outra situação aqui, Flávia. Quando você começa a fazer essa pressão de notificação, não quer dizer que a finalidade é desapropriar. Às vezes você consegue resultados muito antes. Então, quando você começa a falar com a pessoa que ela vai ter que pagar mais IPTU, aquilo vai ser dívida dela, o nome dela. Então, aquilo acaba impulsionando só ou desfazer, vender para alguém que vai utilizar. Porque às vezes a pessoa fica aguardando essa valorização imobiliária porque ela não tem nenhum tipo de punição. Então, quando você começa a pressionar o imposto, o passivo compulsório, você vai, na verdade, não é a finalidade desapropriada, já é a última situação. Não é nem a mais importante, mas é você conseguir fazer uma ocupação efetiva daquele imóvel, né? Exatamente, né? E quando os vereadores vão lá na frente colocar, é uma defesa que não está escrita em lugar nenhum absoluta da propriedade, né? E que atua numa forma de inércia. Aliás, né, as outras possibilidades que vem também dessa fala da Flávia, não adianta nenhum desses instrumentos se a prefeitura ou o poder público, desculpa, não tem projeto. A gente vê, por exemplo, é bem enxugar gelo, mas Porto Alegre tem, DF tem, São Paulo tem vários programas para usar esses imóveis. Locação social, outros programas de erradicação de cortiço.
Por outro lado, a sociedade, através das ocupações, também coloca algumas questões. A gente está vendo hoje, a gente estava conversando um pouco antes, o PPPOP, ou seja, tem PPP, que é parceria público-privada, tem o mercado, mas também a sociedade agora aprendeu, por forma de associações, por forma de ONGs, até OS, a gerir tanto espaços culturais. Eu até mandei para Cristiane um material, a Museu da Língua Portuguesa, ela tem uma forma de gestão que não passa pelo mercado, passa por um OS. E são três coisas ali que eu te mandei, mas o que ficou mais marcado na minha cabeça foi o Museu da Língua Portuguesa, que vai ser reinaugurado agora. Há outras formas, e eu concordo plenamente com você que há essas possibilidades. Só para fechar, usando o gancho do Saldanha, você vê, o Saldanha foi praticamente doado, ou foi doado, mas foi devolvido. O que a gente vê nesse momento, a situação do centro é essa. Ninguém quer. Quando isso foi postado lá, que saiu que não foi votado, tem um ex-aluno que ele é do setor imobiliário. E também tinha uma palestra um pouco antes que a gente foi, que tinha o Philip Young, que é vamos dizer, ele é um liberal, uma pessoa que tem uma empresa de urbanismo, é um cara que ganhou muito dinheiro no mercado mesmo de ações, né, financeiro, e agora ele tem uma empresa de urbanismo. Ele falou que ele está plenamente de acordo com ele é antirregulador, mas ele está muito interessado nesses instrumentos, porque São Paulo se tornou muito atrativo para o mercado que ele entende, né, para abrir espaço para ele atuar. Mas aqui o menino falou, que pena que não passou. Mas a única questão que a gente não está interessado, eles estão interessados em se desfazer dos imóveis, é isso que eu quero dizer, mas não para ganhar de título de dívida. Eu acho que é interessante, pegando até um gancho disso, na fala final da Clara, porque a gente tinha uma expectativa muito grande com o Estatuto da Cidade. Tá? Então, eu me lembro da década de 90, a gente já tem um cabelo mais branco, década de 80 mesmo, né? Era o final do BNH, dos projetos que você tinha, década de 90 você não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha programa, não tinha sistema nenhum desse e tal. E todas as iniciativas do poder público, eles barravam na questão de que você não tinha marco legal para nenhuma questão dessa urbana. Tá? Em 2001, depois da discussão aí vai depender de quem vai falar isso, pode ser de 40 anos, tá? Aí você tem o Estatuto da Cidade. Tá? Em 2009, quando vem o plano da Minha Casa Minha Vida, o que acontece? Acontece a mesma coisa da década de 80. No entanto, todos os instrumentos necessários para você forçar esse tipo de ocupação nas áreas urbanas, eles já estavam colocados, eles já estavam à disposição da municipalidade. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esses instrumentos, porque até mesmo isso que a Clara estava falando, o setor financeiro ele já está se apropriando muito bem do Estatuto da Cidade. Então, a hora que você fala que pode haver uma pressão, tá? O poder público pressionar os proprietários, né? Não estou aqui defendendo, não estou tomando partido não, tá? Estou tentando olhar a coisa como a coisa pode acontecer. Você entra numa área onde você vai desequilibrar uma parte, tá? E a outra vai ser favorecida. Então, de repente, o que hoje está pulverizado hoje no centro de Vitória, tá? Em um dado momento você pode ter uma concentração disso em poucas mãos e você continuar sem controle disso. Está entendendo? Então, eu acho que a questão do uso desses instrumentos, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso,
para realmente os instrumentos eles virem para atender a função social da cidade e da propriedade, porque senão nós vamos legalizar um processo, legitimar um processo de expulsão, que é o que a gente está vendo. Se você pega, eu vou falar um negócio aqui, que isso eu não tirei, não foi de conversa que eu ouvi de corredor, não, porque isso foi dito publicamente numa reunião do PDU. Mas existe um processo, quando você fala do planejamento urbano, o planejamento urbano ele funciona muito bem, porque a função dele, ele está cumprindo, tá? Ele está segregando, tá? Se você pegar o próprio planejamento de Vitória, se você acompanhar as discussões de revisão de plano, você vê que existe claramente um processo de exclusão. E isso, eu tenho a impressão que essas coisas foram gravadas, é só pegar as gravações da revisão do PDU, que você vai ver, sabe, de técnicos mesmo, da municipalidade, expressando isso, e de forma bem clara, tá? Então, a gente tem que ter, eu acho interessante isso, mas vamos pegar um instrumento que é muito utilizado em Vitória, tá? Que é o estudo de impacto de vizinhança e tal, no qual a gente já tem um domínio muito bom, tá? Na verdade, o que ele faz é melhorar as áreas que já estão boas, tá? Ele continua, ou seja, ele potencializa mais ainda o mercado imobiliário. Dá uma melhoria na cidade, cuida de algumas coisas? Claro que cuida. Até mesmo para eles preservarem aquilo, eles têm que ir. Tá? E outra questão que eu acho que a gente não pode deixar nas discussões sobre a questão urbana, sobre o problema urbano, é a desigualdade, o nível de desigualdade que existe nesse país. Isso virou uma indecência. Eu acho que não existe projeto hoje urbano que dê conta nesse nível de desigualdade que nós vivemos. A uso mesmo de alguns prédios, isso depende de economia, gente. A economia tem que estar funcionando, tem que ter dinheiro, as pessoas têm que estar circulando dinheiro na mão das pessoas para viabilizar uma série de coisas dessas. Tá? Então você pega mesmo Vitória, vê qual é a renda per capita e vai ver qual é o ganho da população mesmo, o rendimento das pessoas. Está abaixo da renda per capita da cidade. Então, eu acho muito difícil. Dá para criar alguns critérios só, depois que fala, que não estão no PDU, mas ali tem critério. A forma de desapropriação, a forma de comercialização desses imóveis vazios, a prioridade, quem tem prioridade de compra, dá para fazer algumas coisas assim, embora não esteja escrito. Entendeu? Para evitar essa concentração, você pode ter outros mecanismos, prioridade de vincular alguma entidade que está nessa luta pela habitação social. Você tem como fazer, até vou falar, tem programa da Caixa Econômica lá, entidades, então até coisa para claro, que tem uma outra, não é mercado, o foco são comunidades que têm as suas economias, que conseguem se agrupar e comprar. Então, todos nós estudamos moradia, a gente tem uma economia, a gente junta nossas economias, compra no partilhado, mas tem que ter uma regulação para isso, entende? Rapidinho, só me falar. Não, é só a questão ali do centro, da Jerônimo Monteiro, é bem claro o que é a Jerônimo Monteiro, da Costa Pereira para cá e da Costa Pereira para lá. Né? Que do lado de lá eu acho que se mantém muito mais ativo do que o que tem aqui. Agora, ali eu acho que tem também combinado a questão dos proprietários com a prefeitura, porque os proprietários, eles não estão só esperando valorizar, eles estão esperando aquele imóvel cair, porque não tem fiscalização da prefeitura para que haja uma manutenção. Existe um incentivo através de isenção de IPTU, mas que também eu acho que não é integral, é só uma taxa que não dá para fazer a manutenção. Agora, independente de ter incentivo ou não, o proprietário é obrigado a fazer a manutenção do imóvel dele, porque é imóvel que é identificado, tem um sistema de proteção. Então, a prefeitura também, o setor de revitalização está totalmente dilapidado, tem um número mínimo. Flávia saiu de lá há pouco tempo, né, Flávia?
Mas tem um número mínimo de funcionários, eu acho que aqui também é uma equipe pequena. Então, assim, também a prefeitura não... Gente, olha só, anualmente, uma equipe de 3 pessoas percorria todos os imóveis identificados e pré-identificados do município. Isso é Nós fazemos isso anualmente. Não pode ser Uma equipe pequena ou não, isso é feito. A questão, eu acho, Sim, que é mas o que é feito administrativa. com isso? Eu acho que na questão que Ronaldo tocou, que é a questão do plano econômico, nessa questão econômica, porque a gente às vezes fica, eu acho que num viés um pouco assim romântico da questão da preservação, mas a questão econômica, tem dinheiro circulando ou não tem? Olha, eu presenciei 2 conversas, não vou me alongar muito. O Camila quer falar. A primeira foi um proprietário, um senhor, né, um dos irmãos do imóvel, o primeiro imóvel tombado de Vitória, o Castelinho, que está em ruína. Ele esteve na prefeitura com uma lista assim de multas, altíssimo, né, nesse grau, chegando do tipo assim, olha, eu quero doar esse imóvel, não quero mais, não tenho mais interesse, quero doar. Essa conversa não vai para frente. X. Segunda cena, Fernando Haddad, candidato à prefeitura de São Paulo em confronto com Dória. Enquanto Dória falava em se livrar do patrimônio público, Fernando Haddad acha que não é o momento. Porque em momentos de crise a prefeitura não deve se livrar de patrimônio. Como assim? Você vai vender por um abacaxi? Eu vou vender o Saldanha X metros quadrados por um abacaxi, ó, quem me der um abacaxi está levando. Então eu acho que tem uma questão que eu concordo, tem os instrumentos são bonitos, são lindos, mas tem uma questão que a gente tinha que discutir, que eu acho que não passa por equipe, a gente percorria, a gente fazia relatório fotográfico com tudo, de todos os imóveis. Eu acho que não é isso. Sim, mas o que é feito? Só comentar. O que eu estou colocando é o seguinte, é uma equipe pequena que faz o trabalho dela, que é percorrer tudo. E é feito o que com isso? Essa equipe tem tempo para fazer propostas de preservação, além disso, para buscar instrumentos, porque eu acho que a equipe ela tem que ser propositiva. Os instrumentos estão dentro da prefeitura. Né? Pois é, então por que essa equipe é ocupada e o que é feito com o resultado desse material? Porque você faz todo o mapeamento e isso não está reverberando no resultado do próprio imóvel, não está mudando a situação. Então resolve todo, não é fazer relatório, encaminhar ao secretário, olha, X imóveis, não. É feito um relatório onde os imóveis que têm isenção de IPTU, segundo os critérios, que está tudo em legislação. Sim, claro, não que a equipe faz, mas é encaminhado a CENFA. Mas o que a prefeitura faz com esse trabalho? É encaminhado a CENFA. Isso é encaminhado a cada um dos proprietários para isenção, isso é feito. Aí É o cara encaminhado coloca no bolso, quando porque tem. se tem interesse, assim, mas só para já pegando o gancho, que eu acho que é um ponto grande que a gente tem que pensar nos imóveis que estão vazios, abandonados, utilizados no centro, não é uma expectativa de valorização, é uma falta de interesse, ou seja, uma não expectativa de valorização, sabe? Então, assim, eu acho que eu não vou ter nenhum retorno econômico se eu valorizar esse imóvel. Então, eu não vou valorizar, eu vou preferir deixar até cair, quando cair vai me dar menos problema, só vou cuidar das vezes não cair em cima de ninguém, quando muito, e pronto. Se alguém me quiser emprestado a instituição imobiliária para registrar uma atividade que eu não posso exercer em Jardim Camburi, mas eu posso exercer no centro impresso, eu alugo essa instituição imobiliária, isso está aí no município. Então, assim, a questão não é expectativa de valorização, não é especulação imobiliária que a gente tem aqui. A gente tem que pensar em como, eu acho que a gente pode partir daí, pensar como a gente mostra para as pessoas, né? Mostra para quem tem propriedade ou mostra para quem tem interesse econômico que vai fazer circular o dinheiro, não sei, e é muito arriscado isso de ter poucas pessoas com muitos imóveis vazios, que aí realmente não vai acontecer nada. Como que a gente mostra para essas pessoas que podem investir no centro e o centro dá retorno econômico também legal? De que maneira? Que não é só, e aí, gente, eu sempre não é só centro histórico, sabe? Porque quando a gente pensa no centro histórico, a gente vai pensar só
gente não pode pensar só em centro cultural, a gente não pode só pensar em museu, a gente tem que pensar em coisas que não tem que ser que isso não faça com a economia, mas a gente pode pensar na habitação, a gente pode pensar em outras instituições, outros equipamentos educacionais, né? Outras coisas assim, para poder fazer um movimento da economia e de pessoas, de turistas, quando for o caso também. A gente tem que ter cuidado. Gente, olha só, faltam 15 minutos, só então vamos encerrar. Isso que o Ronaldo diz é seríssimo, a operação urbana consorciada. Aquilo é um tiro no pé em várias situações. Aquilo ali foi utilizado para tentar poder resumir para um arco, no sentido assim, contra a cidade, contra a população. Então, esses instrumentos, de fato, eles têm, né, essa flexibilidade aí, que é muito Em relação ao curso, você falou, é muito. Tem mais um slide? Você meteu a frase, eu acho que não vai adiantar, mas fala. Não, é que tá, vamos lá, a prefeitura vai, dá tudo certo, vai começar. Mas é um risco de ficar no bolso. E aí? Vai usar, vai manter, vai preservar ou não? Vai simplesmente vai pegar e vai destruir? Sem contar o tempo, a partir da identificação dos passos, a pessoa utilizar, aí nem vai ser essa gestão e nem no próximo. Se for, né, se a prefeitura acatar mesmo, e aí não são só os técnicos, é a própria gestão hoje, né, acatar, o secretário decidir que vai levar qualquer coisa para o conselho, né, isso leva um tempo que a gente não tem controle. Então, se há proposta de, como ele fala, de regulamentação do IPTU progressivo for para frente na próxima gestão, nessa gestão, ou nessa gestão, sabe, vai demorar pelo menos uns 10 anos para os primeiros imóveis serem desapropriados. Mas a ideia não é essa compreensão. Aí A chegar no final, pode final rever desse esse cenário, cenário. Se a gente pensar onde as pessoas estão indo morar hoje, né, em áreas não urbanas, eu acho que vai nem se trabalhar. Patrícia, vamos lá. Eu acho assim, por mim, a gente fazia um curso com ela. Daqui, porque veio pouca gente e eles estão precisando te ouvir muito, entender? Mas a ideia, eu acho que parte da moradia, tá? Porque as pessoas estão indo morar muito longe. Eu acho que a moradia é o ponto de partida. As pessoas estão indo para lugares assim. Vai vir comprar as pessoas. Agora, não adianta, também não adianta ocupar 100% da cidade no transporte dentro do carro. Aí vou passar aqui, aqui eu listei, depois eu disponibilizo, eu passo para a Clara os slides. O plano diretor, ele trabalha muitas coisas, né? Então, uma outra ferramenta é a transferência, a preservação de imóveis históricos, já foi falado aqui da paisagem. Eu acho que essa preocupação é extremamente importante, porque se perder isso, que é um grande diferencial do centro, você já perde um grande percentual da atratividade que o centro tem enquanto espaço diferenciado da cidade, né? Então ele traz isso de pacto de vizinhança que o Ronaldo citou também, aparece aqui. O problema do pacto de vizinhança é para onde que vai o investimento, do que é a contrapartida. Entendeu? Eu acho que é isso aí que tem que se trabalhar, mas pode ser que é o desinvestimento de empresários. Assim, eu acho que isso de pacto de vizinhança, a análise é feita em cima de uma vizinhança próxima, exatamente, influência direta, né? A maioria dos estudos de impacto de vizinhança são elaborados e construídos para a região da Enseada, Jardim Camburi, alguns em Pedro Ferreira, mas a gente não consegue justificar, inclusive agora com a lei de liberdade econômica, que o empreendedor pode entender que se a gente, por exemplo, pedir um empreendimento na Enseada, tem que dar uma contrapartida para a reforma de alguma coisa aqui do centro. O empreendedor pode, a partir dessa legislação nova, ele pode chegar, não, você está fora da minha área de influência, você está fazendo uma solicitação abusiva. Não, isso então, assim, a gente, além de estar escrito lá, a forma de para onde que esse recurso vai tem que estar mais detalhado. O problema é que a lei é genérica. Não, mas a lei federal ela já coloca isso. O recurso vai porque está detalhado dentro do estudo. Dentro do estudo,
mas já o plano diretor de Vitória já coloca, eu vou trazer, vou colocar aqui para poder ficar mais claro, que o estudo de impacto de vizinhança não é vizinhança imediata apenas. Então, embora o estudo traga a questão do impacto, dependendo do que você tem as ações... Não, é traçado com área de influência. Né? Às vezes mais abrangente, às vezes menos abrangente. Talvez um empreendimento que menos terreno a gente consiga trazer alguma coisa para cá. Entendeu? Mas a gente, o termo de referência que é elaborado no estudo de impacto de vizinhança, ele precisa definir uma área de estudo, entendeu? E só pode entrar dentro Na verdade, no estudo de impacto de vizinhança, você tem duas medidas, que é a medida compensatória ali, a mitigadora e a compensatória. A mitigadora, ela tem que ser na área que foi determinada. A compensatória, você poderia até jogar para outra área. Mas, normalmente, o que acontece, o que acontece é, nós trabalhamos com medida, eu acho que teve um ou outro caso lá em... Mas tudo dentro da mesma área. Dentro da mesma região administrativa. Então, acho que teve um empreendimento lá que, se eu não me engano, nem passou por estudo e que houve uma compensação que foi distribuído pela cidade. Que aí, agora, assim, não sei se quiser chegar a falar disso, desculpa, gente, agora mas existe uma figura do fundo municipal, né, que aí dentro do fundo poderia ter essa cidade. Se uma parte de preservação, de desenvolvimento econômico, a UEF gera, mas não tem exatamente. O problema é que o PDU ele depende de outras leis que não foram implementadas ainda. Então, assim, por isso que fica é bonito que está escrito, mas não funciona ainda. Tem muita coisa para ser implementada. O nosso defensor, ele diz que tudo do PDU, desse PDU é auto-implementável. Auto-aplicável, não é não? Auto-aplicável. Não é. Aí você está lá, precisa de lei específica para. O que tem na frente, o resto que não tem na frente, segundo ele, porque não é proibido, é permitida nessa visão. Você não está dizendo que precisa. Eles usam o caso mas tem muita coisa em aberto. Eles usam o caso do IPTU progressivo. E essa formalidade de uma lei instituindo as alíquotas. Não precisa, está sendo feito, mas legalmente não é. Tem que ter um mapeamento, o registro desse mapeamento, não tem nada disso. Como é que você vai aplicar IPTU progressivo se não está na lei? Quais são os imóveis passíveis? Tem que ter mapeamento de justificativo, tem que ter prova de que aquilo está valendo. Então, assim, é muito maior. O trabalho que ela fez é uma prova. A gente tem alguns trabalhos que são prova. Desde 2005 tem mapeamento. Bastante, sabe? Então, aqui sobre as obras de infraestrutura, né, só para a gente reforçar, as operações urbanas consociadas, destaque para aquela região do Príncipe. A ideia de gerar potencial construtivo e contrapartidas em outras áreas também. Né? Então, ali os proprietários não podem construir, porque o acesso ferroviário tal, isso vai para uma outra região. A outorga onerosa também pode gerar, o problema é que não tem fundo. Né? Pode passar, Flávia. Acho que você que passou. Eu passei? Não, mas vai, eu aqui agora. E aí, uma característica, né, do centro que está previsto para os próximos anos é essa transferência de novo dos órgãos públicos do Estado para cá. Então, acho que isso pode ser uma oportunidade para vocês até negociarem algumas questões, né? Porque você está tratando com o Estado, acho que é mais fácil, né, negociar algumas questões de infraestrutura. O grande gargalo do centro, além da questão de transporte, isso aí acho que vocês precisam, né, a gente precisa pensar alternativas, porque não adianta se vier essa massa, né, de ocupação do centro sem infraestruturar a questão do transporte, vai ser um caos. A Caixa Econômica vem para cá também daqui a um tempo, o setor que está na enseada, então está tendo um outro movimento, né? Eu assim, particularmente, assim, eu já olhava com desconfiança essa proposta do governo do Estado de trazer esses órgãos públicos, se isso realmente, primeiro, que ia acontecer, e outro, que ia ter o impacto que a gente desejaria esperar. E vindo de quem, assim, muito que desconfia que era Luiz Loureiro. Assim, perdão se tem alguém que entende,
é uma desconfiança. Por exemplo, tem o irmão dela, que é do judiciário, que tem 5 anos, fizeram uma proposta de transferência, quiseram transferir todo o fórum há 3 ou 4 anos atrás para um imóvel, para alugar o imóvel por R$800 mil, justificavam que o judiciário tem caixa própria para isso, né, e que só com juros do caixa do Poder Judiciário pagaria essa despesa. Né? Nos colocamos contrário, né? Na época até se questionava que o Judiciário já tinha benefício de auxílio livre, tinha benefício de aluguel. Então ele sempre está acostumado a resolver os problemas do Judiciário pelo lado mais fácil, que é gastar pelo ralo o dinheiro público, né? Jogar o dinheiro público pelo ralo. Então, mas é mais fácil para juiz essas altas, como é que eles chamam, os magistrados, né? Gastar o dinheiro por aí. Diante disso, eles deram uma recuada e vieram com uma proposta de reformar o prédio lá de baixo e tudo mais. Isso nos contenta, mas você pode ver que se tinha dinheiro do caixa do judiciário lá, que iria gastar 800 mil e está mais de 5 anos para reformar um prédio, logo aquele que está ali lá da Praça Outra, para se transformar em judiciário, e está até hoje se fazendo propaganda disso, se falando politicamente disso, e nada acontece. E aí, hoje, a Denise Moreira vem com essa mesma situação, de trazer Augusto para cá, sem ter nenhum alinhamento com outras políticas e outros agentes, e outros entes públicos também, para se fazer esse resgate, porque isoladamente não vai se fazer isso. E aí você vê o exemplo. O exemplo aqui do TRT, que está saindo. O judiciário, está indo para outro lugar. Olha só. Tem a agência da Dilma Rosa, agora, falando que agora é recente, da Graciano Neves. O governo pretende tirar a agência da Graciano Neves. Então está todo mundo convidado a amanhã vir aqui na frente do Palácio, né, e participar com a gente na entrega de um abaixo-assinado contra esse fechamento. Além de outras situações que estão batendo na porta já para deixar de existir aqui no centro de Vitória. Então, assim, é uma coisa que parece que é só para agradar, assim, para tentar agradar politicamente a gente, entendeu? O projeto está passando lá pelo Conselho de Cultura. O projeto deles é fazer uma reforma onde é o fórum criminal, o fórum cívico, lá no Jânio Monteiro, e ocupar fazer um corredor ali judiciário. Não, e ocupar o prédio das fundações também. E aí fazer. Da Casa Mulher Brasileira. Ao lado do Sônia Cabral. Em cima ao lado da Assembleia Legislativa. Atrás das áreas. Na Janela Macena. Pois é, então esse projeto passou por nós, o rapaz foi o advogado, o arquiteto foi conversar com a gente semana passada. Então, só estou te falando assim, porque está caminhando. Ele que às vezes eu tive que mandar para ele como judiciário. Eu falei assim, eu teria que ter vergonha para você, como juiz, ficar prometendo, ficar vinculando layout, assim sabendo que às vezes para a população, porque já tem 5 anos. E assim pode pedir pela rapidinho, eu acredito assim, essas migrações, elas vão acontecer. Por trás dessa migração tem alguma outra intenção. A gente vê os projetos saindo muito juntos, aquele projeto do portal lá do Príncipe, junto com isso, tem alguma articulação que a gente não sabe, eu não sei onde está, mas provavelmente é alguma movimentação para ver aqui exatamente reduzir o impacto de uma coisa na outra. A gente percebe que as coisas aparecem muito juntas. Está na moda falar de revitalização do centro, todo mundo fala de revitalização do centro, mas... Pois é, então assim, só para a gente fechar um pouco, falar um pouco sobre a questão da moradia, que eu acho que, a meu ver, é uma forte candidata a trabalhar essas questões de recuperação dos edifícios vazios, né? Então, dentro da gestão democrática, por exemplo, vocês podem elaborar planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, se for dentro da região do centro, com a participação 5% da população local, assim, não é da cidade toda. Então, vocês conseguem trazer algumas propostas e levar isso para votação. Então, isso é uma coisa importante vocês saberem, né? Outra forma também, que eu estou acompanhando umas coisas que estão acontecendo em São Paulo,
A Caixa Econômica tem duas linhas que se encaixam muito bem nisso que está acontecendo no centro, né? O Minha Casa Minha Vida Entidades. O que ela traz? Concessão de financiamento a pessoas físicas de forma associativa, que foi o que eu falei. Se várias pessoas associarem, vamos comprar tal imóvel para a gente recuperar, para a gente morar, então assim, o difícil é fazer esse grupo se encontrar, mas se existem entidades organizadas, né, grupos organizados, é possível. E a Caixa Econômica financia tanto para unidades urbanas novas, quanto para a requalificação de imóvel urbano, que eu acho que é o que se enquadraria aqui, né? Outro é o crédito solidário. Você tem famílias associadas, né? Esse crédito solidário, ele também é associativo, né? Sempre que as famílias, eles devem, que cada um deve ter a renda bruta mensal de até R$ 1.125. E permite também, quer dizer, a prioridade é dessa população, e permite também rendas um pouco maiores, né? Então, assim, na verdade, eu trouxe aqui porque a renda é baixa, então acho que talvez a gente consiga ter um acesso de um número maior de pessoas. Outra ação, que eu estou terminando, outra ação interessante que eu achei, né, importante trazer, a aproximação da escala de bairro das ações comunitárias e sociedade civil. É muito importante pensar no centro como uma entidade, mesmo estando inserida na cidade como um todo, mas o que falta no centro? Porque o plano de mobilidade urbana, ele vai gerar a necessidade de pessoas morarem no centro. Então, acho que é trabalhar nisso, né? O que o centro pode ter para ter uma completude, claro que não vai ser, né? Mas pelo menos cotidiana, para que ele se viabilize, né? O plano diretor de bairro de São Paulo tem vários instrumentos, assim, que ajudam na formulação do plano diretor de bairro. Eu acho que é interessante estudar um pouco mais a situação de São Paulo, porque já estão bem na frente em relação a isso. Claro, tem problema, né? Mas é importante conhecer. E um movimento lá de São Paulo, eles começaram a fazer uns movimentos assim, meio que paralelos, porque é obrigação do Estado oferecer moradia, né? Mas existem outras possibilidades. Existe um grupo chamado FICA, que é o Fundo Imobiliário Comunitário para Aluguel. É uma organização não governamental, ela é uma associação. Ela tentou ser organizada como uma fundação, mas não deu certo por conta da complexidade da estrutura de organização. Então, eles se organizaram como uma associação, conseguiram comprar um imóvel, fizeram um teste, eles estão até tentando entender como é que isso vai funcionar, compraram um imóvel, reformaram o imóvel e transformaram esse imóvel no imóvel de aluguel social. Um imóvel. Só que aí, olha que interessante, às vezes a ação é tão pontual e aí isso gera essa movimentação. Não, então se a gente se juntar aqui, a gente consegue comprar outro imóvel, se a gente se juntar aqui, consegue comprar outro imóvel. E aí esses imóveis estão sendo comprados de forma agrupada. Quem que está ajudando no financiamento desse imóvel? Muitas vezes são pessoas que trabalham no centro, são pessoas que de alguma forma estão relacionadas àquele espaço. E é um projeto que está acontecendo no centro. Só para vocês terem uma ideia, é um projeto que não tem o interesse de ser um investimento, não é especulativo. Como é que eles formulam o preço do aluguel? Eles pegam o imóvel é um bem da associação. Eles reformam o imóvel, pegam esse custo do imóvel e da reforma e tentam compartilhar com os colaboradores. O valor do aluguel, ele é o resultado da soma dos custos mensais do imóvel, mais R$100 mensal para uma reforma na hora que a pessoa entrega o imóvel, mais R$100 de aluguel, que é o valor que volta para o fundo. Então, assim, é um teste, tá, gente? Depois, assim, não sei como é que isso vai acontecer. Eu sei que o imóvel aqui hoje, na região que eles estão alugando, é R$1.500, estão dando R$650 o mesmo imóvel. Só que a diferença não é especulativo, né? Tem que ter gente interessada em fazer parte dessa associação. Pode ser uma ideia de contrapartida até de pactos. Então, a construtora tal, você está trazendo pacto, vamos comprar um imóvel aqui. Existem um critério para a seleção das pessoas. As pessoas não podem ter uma renda muito abaixo disso, então não atende realmente quem tem uma renda muito baixa, né? Mas consegue manter porque vai realimentando esse sistema e aí vai comprando outros imóveis e eles vão se avolumando, né? Então é isso. Vamos lá, acho que está bom. Acho que tem que programar. Então, só algumas reflexões, né? Quais são as retomadas e mudanças que interessam atualmente o centro? Eu acho importante a gente ter isso bem claro. O que vocês do centro querem para o centro, né? Porque se for analisar mercado, isso não reflete o que o centro precisa hoje. Mercado imobiliário. A gente fica muito atento a isso do passado, essa questão da ocupação e da mobilidade urbana está muito ligada, diretamente ligada, né? Então, ações relacionadas a novas formas de conectar o centro dentro dele mesmo e com a cidade, com a região metropolitana.
levar posicionamentos bem coletivos, proposições integradas, porque a gente vê muito assim, vamos resolver a questão da habitação, vamos resolver a questão da mobilidade, mas essas coisas precisam estar interligadas. Então, se o Estado vem para cá trazendo X secretarias, qual é a contrapartida do Estado para a mobilidade urbana? Porque estacionamento não tem, transporte coletivo não tem, né, de qualidade. Então, como é que isso vai ser rearranjado? E vamos enfiar o BRT. E no BRT no Estado não quer também. O BRT, né? Pois é. Vamos ver se a gente não está apresentar, né? Então, essa ideia de integrar o transporte público e transporte ativo como principal, né, foco dentro desse processo do transporte de não cabe mais. A moradia como impulsionador de ocupação e apropriação do espaço. E a ideia da retomada do térreo e do potencial da cidade nesse nível, porque não tem jeito. A atratividade está